A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, dirigentes de congregação, homens e mulheres de Deus que ministram a Escola Bíblica Dominical todos os domingos. Chegamos na lição de número 3 e o assunto é Ética Cristã e Direitos Humanos. Domingo, dia 15 de abril, terceira lição. Nosso textual está no Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 21, que declara: O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. E a nossa verdade prática declara: os direitos do ser humano, revelados na palavra de Deus, têm como fundamento o amor, graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho então sobre esse texto áureo de Êxodo capítulo 22, versículo 21. Bom, nosso texto áureo então ele está dentro desse contexto aqui do capítulo 22, que existem várias leis acerca da imoralidade e da idolatria. A partir do versículo 16 até o 31, o nosso, especificamente textuário, é o versículo 21, mas esse é o contexto. O estrangeiro não afligirás, é o que diz aqui a palavra de Deus. Bom, a primeira coisa que eu tenho que entender aqui é que Deus protege o direito dos estrangeiros em Israel. O estrangeiro que estava residindo em Israel, então, ele deveria ser protegido. E o que faz com que eu proteja uma pessoa que é diferente dos meus costumes, diferente da minha cosmovisão? Em primeiro lugar, é o respeito. Em Israel devia ter o temor de Deus. E a analogia que se faz é o seguinte: vocês devem cuidar bem dos estrangeiros, vocês devem proteger os estrangeiros, cuidar deles, porque vocês foram estrangeiros. Vocês moraram no Egito. Vocês sabem o que é viver em um país estrangeiro. Então havia uma referência moral para que os filhos de Israel protegessem os estrangeiros. Interessante que em Êxodo capítulo 23, versículo 9, repete-se de novo a mesma ideia na seguinte declaração: também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Vocês estão entendendo como esses versículos são simétricos? Como um completa o outro? Olha, cuide do estrangeiro. Não aflija o estrangeiro. Por quê? Porque você sabe o que passa no coração do estrangeiro. Porque vocês foram estrangeiros no Egito. Então, essa é a ideia. O povo de Israel devia ser o quê? Misericordioso em relação às pessoas que morassem lá com eles. Eu fiz aqui uma citação do filósofo Kierkegaard, Søren Kierkegaard, porque ele faz uma declaração interessante. Ele fala assim: contemplamos a Deus, que tudo quanto é humano torna-se realmente humano. Todas as vezes que você olha para o ser humano com carinho, com cuidado, você está materializando a sua própria humanidade. As pessoas que têm temor de Deus têm que ter uma tendência natural de amar o seu próximo, porque são mandamentos que são verticais e horizontais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, uma percepção bastante interessante desse filósofo existencialista dinamarquês, quando ele fala que a minha crença em Deus, a minha crença real em Deus, tem que produzir um respeito enorme pelos seres humanos. Nesse caso, eu estou falando dos estrangeiros. Mas no versículo 27 desse capítulo 22, o nosso textual é o versículo de número 21, mas se você ler o versículo 27, tem algo muito interessante. Ele diz assim, olha: porque aquele é a sua cobertura, porque aquele é a sua cobertura. Agora ele está falando sobre empréstimo. Então, no versículo 21 ele fala de estrangeiro, no 22 ele fala de viúva e do órfão, no versículo 23 ele fala para não afligir os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, porque eles certamente irão clamar a Deus, né? E aí ele vai falando que
que se o órfão, se a viúva vir a clamar a Deus, isso vai acender a ira de Deus. E aí a partir do versículo 25, ele fala de empréstimos. Naquela época, então, tinha essa questão de emprestar a própria roupa. E no versículo 27 diz, porque aquela é a sua cobertura, está falando da roupa de quem emprestou, e a veste da sua pele, em que se deitaria? Será, pois, que, quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. O nosso Deus é misericordioso, irmão. E quando uma pessoa oprime o estrangeiro, ou oprime a viúva, ou oprime o órfão, ou usa de usura contra uma pessoa simples, Deus ouve a oração, o clamor dessas pessoas e traz consequência para o opressor. Então, que Deus nos livre, que jamais nós sejamos opressores. Eu sei que os irmãos aí no Acre, eu sei que os irmãos na divisa do Brasil, em Roraima, estão tendo que receber muitos estrangeiros, muitos venezuelanos estão vindo. Nós temos que ser misericordiosos com os estrangeiros. Aqui em São Paulo, aqui na cidade de Campinas, nós recebemos muitos sírios, muitos haitianos. Irmãos, seja misericordioso com o estrangeiro, ore por eles. Se você puder ajudar, ajuda. Não seja xenófobo. Xenofobia é medo do estrangeiro, é uma coisa horrorosa. Não, irmão, nós somos crentes, nós nascemos de novo, nós temos que amar os estrangeiros, tratá-los com carinho e tentar levá-los a Cristo. Olha que oportunidade. Muitas vezes a gente não pode ir até um país muçulmano pregar o evangelho. Tem um monte de muçulmano vindo aqui, vamos pregar para eles, vamos dar testemunho de vida. Essas pessoas também têm sede de Deus. Então tem muitas pessoas que precisam nascer de novo. Então vamos tratar bem os estrangeiros, com carinho, respeitar a sua cultura. São culturas diferentes, mas nós temos que ter temor de Deus. Olhar para as pessoas com o mesmo carinho que o Senhor Jesus olhou por nós. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe essa sua aula, esse texto áureo possa ser bênção para a vida dos nossos queridos irmãos. Guarde essa palavra: o estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Claro que é uma palavra para Israel, mas serve para mim também, que vivo em uma época em que nós estamos recepcionando estrangeiros. Qual o objetivo específico dessa aula? Quais os objetivos? São 3. Mostrar a origem dos direitos humanos, porque o assunto é a ética cristã e os direitos humanos. Correlacionar a Bíblia com os direitos humanos e comparar a ação da igreja com a realidade social. Ponto central: a ideia dos direitos humanos brota do mandamento do amor revelado na Bíblia. Então, cuidado, irmão, porque infelizmente hoje há um discurso equivocado dizendo que direitos humanos só servem para proteger direitos de bandidos. É isso que a gente ouve na mídia, é isso que a gente ouve popularmente. Mas isso não é correto. Se existe algo dessa natureza, está errado. Os direitos humanos transcendem a tudo isso. Direitos humanos é respeitar o direito dos indivíduos na sua plenitude, irmãos. Então para com essa conversa furada que a gente vê o mundo falando, porque nós não somos do mundo, irmão. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós temos que ter discernimento. Discernimento, irmão. E eu percebo que muita gente é frágil. Nós temos que ser misericordiosos, amorosos, piedosos, discernimento. Precisamos ter discernimento da parte do Senhor. Primeiro tema: a origem dos direitos humanos. Há uma origem histórica aqui, bastante interessante. Certamente quem fez o curso do direito estudou sobre isso. Né? Ele começa definindo o que é direito. E ele vai falar da palavra, a palavra latina rectus, que significa reto, correto, justo. Fala da perspectiva ética, o que é direito torna-se modelo do que é bom e correto. E esses pressupostos do direito são fundamentais para a dignidade humana. Subtópico 2, a declaração do direito do homem e do cidadão. Aí vem a questão histórica com a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Pela primeira vez foi declarado com a Revolução Francesa, 1789. Para ser mais exato, 26 de agosto de 1789, em Paris, na França, foi promulgada pela primeira vez
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Se você entrar no meu site, www.professoralberto.com.br, eu coloquei uma foto da primeira declaração e coloquei também os 17 artigos da Declaração de 1789. Então você pode estar à sua disposição, é só você acessar o meu site www.professoralberto.com.br. Você vai ler lá os 17 artigos da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão de 1789, pós-Revolução Francesa. Esses direitos passaram a ser considerados direitos universais, porque eles são universais, né? Válidos para todos os homens em qualquer época, em qualquer local. 3. A Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Olha, de 1789, que é a Revolução Francesa, uma declaração universal só foi feita pós a Segunda Guerra Mundial. 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas, então, a Assembleia Geral proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são, na verdade, 30, são, deixa eu verificar aqui, 30 declarações. Então, veja, a primeira declaração de 1789 são 17 itens. A declaração de 1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 30 itens, 30 artigos. Então, enquanto a de 1789, pós-Revolução Francesa, tinha 17 artigos, a da Segunda Guerra Mundial, após a catástrofe da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, então, proclamou os 30 artigos da Declaração Universal do Direito do Homem. E os direitos humanos no Brasil? Em nosso país, a expressão direitos humanos, então, foi popularizada a partir de 1980. Para ser mais exato, ela ganhou muita força com a Constituição Cidadã de 1988, 5 de outubro de 1988. São, então, os direitos das pessoas. Só tomar cuidado, porque o Brasil, costume de gente falar que direitos humanos é direito de bandido. Está errado, isso é um equívoco. Direitos humanos não é direito de bandido. Direitos humanos é o direito dos seres humanos. Tá? Se está havendo excesso, abuso, pode ser resolvido de outra maneira. E não ficar querendo desconstruir um patrimônio chamado direitos humanos. Você tem um subsídio pedagógico muito interessante. Por quê? Porque aqui eu coloquei também o site da Missão Portas Abertas, para que você saiba como tem os direitos humanos, como os direitos humanos são violados por muitos países. Muitos países violam os direitos humanos. E a Missões Portas Abertas tem um mapa onde os direitos humanos são mais violados. Então você pode entrar no meu site www.professoralberto.com.br e lá você vai ter o site de acesso a Missões Portas Abertas. É portasabertas.org.br. Tópico 2. A Bíblia e os direitos humanos. A Bíblia fala dos direitos humanos, irmãos. Os 5 primeiros livros de Moisés. Olha o nosso textuário, acabamos de ler o direito dos estrangeiros. Então, os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco, Deus requer do povo de Israel que o estrangeiro não seja maltratado, que a viúva e o órfão sejam protegidos, que o pobre não seja explorado. Tudo isso está no capítulo 22 de Êxodo. 2. Direitos humanos nos evangelhos. A mensagem de Jesus, irmãos, é uma mensagem de cuidado aos direitos das pessoas. Olha só, Jesus cura um homem no sábado, colocando a dignidade humana superior ao legalismo. Jesus conversa com uma mulher samaritana, então ele opôs o quê? O preconceito étnico. Jesus janta na casa de Levi, um publicano. Então Cristo o quê? Rechaçou qualquer atitude discriminatória. Ele recebe os meninos, as crianças. Então ele pensa no direito das crianças. Assim, a palavra de Deus mostra que a fé cristã não está dissociada das necessidades humanas.
Subtópico 3, direitos humanos em Paulo. Então, se você lê as epístolas paulinas, as cartas, você vai encontrar declarações de respeito a raças, a classes sociais e a gênero. Então, o apóstolo Paulo fala que diante de Deus não existe escravo, nem livre, nem judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher, mas todos são um em Cristo. Então, são palavras extremamente fortes, considerando 2000 anos atrás. Assim, as Escrituras nos estimulam a defesa dos nossos direitos, direitos humanos, direito do cidadão. O próprio apóstolo Paulo, quando se viu em aperto, invocou o direito de cidadania dele, como cidadão romano, né? Há um subsídio bíblico-pedagógico bastante interessante que vai falar sobre a nossa Constituição Federal, em especial o artigo 5º, que você deve dar uma litinha. E, para encerrar, o item 3, Igreja e os direitos humanos. Primeiro, a Igreja e o trabalho escravo. O trabalho é essencial para o sustento da vida humana, desde a criação, né? No entanto, quando a carga horária do trabalho é exaustiva, os salários são baixos e as condições são degradantes, você vai ter um problema de violação da dignidade humana, então dos direitos, e especialmente a questão da escravidão. É assustador, irmãos, mas existe ainda escravidão no Brasil. Pessoas que são violentadas na sua dignidade humana. Isso é um absurdo. Fazendeiros que exploram a mão de obra são pessoas, irmãos, que não têm temor de Deus e vão pagar caro por essa injustiça social, porque Deus está ouvindo o clamor dos trabalhadores. Então nós precisamos ter discernimento espiritual. Os profetas denunciaram a exploração contra o pobre, contra a viúva, contra o trabalho escravo. Então a Bíblia é radicalmente contra essas injustiças sociais. Mas, irmãos, o pecado fez com que o homem explorasse o homem. Isso é coisa do pecado. A igreja e os prisioneiros. Então, se você não sabe que o Brasil tem um do sistema prisional mais cheio, mais superlotado, é uma situação assustadora. E o Estado é responsável pelo preso. Se ele prendeu, ele tem que cuidar, ele que tem que dar conta pelo que ele prendeu. Irmãos. Então, nós temos que compreender que a população carcerária no Brasil é mais de 500 mil pessoas, tem mais de 500 mil pessoas na cadeia. É assustador, presos. E nós temos que fazer o trabalho. Eu quero louvar a Deus pela vida desses irmãos que têm ido na cadeia levar a palavra de Deus, porque é só a palavra de Deus que tem poder restaurador de libertar a pessoa, irmão. Então, está cheio de criminalidade, cheio de crime organizado, mas glória a Deus que pessoas usadas pelo Senhor têm ido na cadeia, presídios femininos, presídios masculinos, levado a poderosa palavra de Deus que traz liberdade àquelas pessoas que foram cativas devido à sua situação pecaminosa no mundo, cometeu tanta coisa errada, mas Jesus é poderoso para libertar dessa ignorância e transformar essas pessoas em uma nova criatura. A igreja e o problema social. Nós não podemos ser indiferentes, irmãos, às necessidades sociais. O cristão, ele é cidadão de duas pátrias, a pátria celestial e a pátria terrena. Então, como membro da cidadania terrena, ele é responsável. Então, tudo que ele puder fazer para melhorar a sociedade é dever meu como cristão, como cidadão celestial, irmão. É dever meu ser responsável também em relação às questões do social. Eu não posso ser indiferente à questão da sociedade. Assim como fez o profeta Abacuque e como ensina o cronista, a igreja deve unir forças para restaurar a nação por meio de confissão sincera e clamor a Deus. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e clamar, o Senhor ouvirá dos altos céus. Glória a Deus. Eu creio que Deus pode curar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, porque o Deus que nós servimos é o Deus de todos os povos. Ele ama a criação que ele fez.
Agora eu preciso buscar a Deus e eu preciso fazer o meu papel como cidadão. Há um subsídio didático para você trabalhar, se a sua classe for pequena, dá para você fazer a divisão em 3 grupos para fazer esse trabalho, porque aí você deixa um grupo para falar sobre a igreja e o trabalho escravo, um segundo grupo a igreja e os prisioneiros, as pessoas que estão no cárcere, em cadeias, e um terceiro grupo para a igreja e o problema social. Isso se a sua classe for pequena, dá para você fazer essa divisão. Muito bem. E as considerações finais. Nenhum outro livro tem enaltecido tanto a dignidade humana. Irmãos, o que seria da humanidade se não fosse a Bíblia Sagrada, irmão? Graças a Deus que enviou a sua palavra. Essa palavra tem influenciado tremendamente nas culturas. Graças a Deus que a palavra de Deus, mesmo os povos que têm rejeitado as coisas de Deus, que têm sido materialista, que têm feito tanta coisa errada, mas mesmo assim essa palavra de alguma maneira tem influenciado na questão da humanidade. Então, graças a Deus pelas Escrituras, porque as Escrituras revelam o amor de Deus e o bem-estar das pessoas. A igreja é advertida em perseverar na prática do bem, irmão. É isso que diz 2 Tessalonicenses 3,15. Perseverar na prática do bem, não ser vencido pelo mal, mas vencei o mal pelo bem. E os que ficam impassíveis diante da violação dos direitos humanos são considerados pecadores. Tiago declara isso, 4,17. Se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Então nós temos que ser responsáveis. Temos que ter comunhão com Jesus para ter um coração generoso, um coração cheio do amor, amando a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que você tenha uma aula abençoadíssima nesse domingo. E não esqueça de acessar o nosso site www.professoralberto.com.br. Você pode acessar também o site www.nossocredo.com.br. E você é o meu convidado para estar comigo todo sábado à tarde, a partir das 16 horas, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas. Pastor Paulo Roberto Freire da Costa é o nosso pastor e você é o nosso convidado para participar da aula de formação continuada para professores de Escola Bíblica Dominical. Endereço: Assembleia de Deus de Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Você é o meu convidado. Fique na paz do Senhor.